Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Quando Mia desapareceu. Tudo mudou no dia em que minha irmã, Mia, fugiu. Ela nunca se deu bem com nossos pais, mas mesmo assim fui pego de surpresa quando voltei da escola naquela tarde quente e descobri que seus pertences haviam sumido e um bilhete endereçado a mim. Sinto muito, Bruno. Me esqueça. Mas eu nunca consegui. A polícia não estava interessada em investigar uma adolescente fugitiva de uma família pobre e, depois de um tempo, mamãe e papai simplesmente desistiram. Mamãe voltou-se para os comprimidos, papai voltou-se para o álcool e fiquei sozinho com perguntas que só Mia poderia responder. Passei por um ciclo interminável de emoções, raiva, tristeza, desesperança. Qualquer momento feliz era acompanhado por uma sensação de perda. O que Mia pensaria de eu terminar o ensino médio? Ou conseguir meu primeiro emprego? Ou me casar com minha namorada? Contratei um investigador particular, mas ele nunca encontrou nada além de pistas que levassem a lugar nenhum. Os anos se passaram. Mamãe morreu e papai bebeu até morrer pouco tempo depois. Um casamento fracassado. As contas médicas da minha mãe e a perda do emprego esgotaram minhas economias até que não sobrou nada para pagar o detetive particular. Passei noites sem dormir, vasculhando a internet em busca de qualquer vestígio de Mia. Mas não encontrei nada. Nenhuma mídia social, nenhum relatório de prisão, nenhuma foto dela além da carrancuda foto do pôster de pessoas desaparecidas. Mia me pediu para esquecê-la e, em vez disso, ninguém parecia se lembrar dela além de mim. Então, um dia, recebi um telefonema que pensei que nunca aconteceria. Minha irmã foi encontrada viva. Ela foi a única sobrevivente do suicídio em massa de uma seita. Corri para o hospital. Quase chorei quando a vi. Ela estava dolorosamente magra e parecia ter envelhecido 20 anos dos últimos 10. A polícia me contou. Mia pertenceu a uma seita durante todo o tempo em que esteve desaparecida, e 2 dias antes, todos beberam dos copinhos de papel em uma bandeja. O alarme anulou uma década de lavagem cerebral, apenas o tempo suficiente para Mia cuspir secretamente sua bebida e ficar inerte, enquanto todos ao seu redor morriam de forma lenta e agonizante. Quando os gemidos de dor finalmente cessaram e os corpos não sofreram mais espasmos, Mia fugiu do complexo e correu até chegar a uma pequena lanchonete à beira da estrada, onde uma garçonete chocada chamou a polícia para informá-los sobre a mulher suja e tagarela que acabara de entrar pela porta. Levei-a para casa comigo. Ela constantemente pedia permissão para comer, tomar banho e até usar o banheiro. Muitas vezes eu a encontrei chorando. Eu sabia que levaria tempo para ela se ajustar. A desprogramação não acontece da noite para o dia. Passaram-se meses antes que ela falasse sobre o culto. Eles não me deixaram sair. Ela me disse entre lágrimas. Não importava o quanto eu pedisse. Eu tô feliz que você não se matou como eles fizeram. A resposta de Mia fez meu sangue gelar. Você não entende. Ela soluçou. Eles não cometeram suicídio. Eu coloquei veneno na bebida deles. As pessoas costumavam andar em cima de mim. As pessoas costumavam andar em cima de mim. Crianças pulavam sobre minhas frestas, cantando alegremente suas superstições. Casais passeavam ao meu lado tarde da noite. Todos os tipos de vida caminhavam sobre mim. Um dia, todos pareceram acelerar o ritmo. Menos pessoas saíram para passear tranquilamente. Senti
como seus passos se tornaram pesados. O arrastar de seus pés tornou-se a única coisa que eu conhecia. A essa altura, menos pessoas pisaram em mim. Com o passar do tempo, logo esqueci a sensação do caminhar de um humano. Não sentia mais o bater dos pés das crianças ou o caminhar de uma mulher. Sentia apenas o bater das botas. Comecei a sentir não só botas, mas corpos inteiros. Eles caíam em cima de mim e pareciam nunca sair. Um líquido sempre parecia derramar logo depois. Senti o barulho próximo de máquinas gigantescas. Suas vibrações lentas e sinistras começaram a expandir minhas rachaduras. Quando comecei a desmoronar, esperei que um trabalhador viesse me consertar, mas eles nunca vieram. Agora, eu estou aqui, em pedaços, explodido, esmagado, quebrado. Temo que ninguém será capaz de pisar em mim novamente, e ninguém faz isso há muito tempo. As pessoas costumavam andar em cima de mim, mas agora não sinto ninguém. Eu não quero dormir. Quando eu era jovem, minha mãe sempre lia histórias para mim, para me ajudar a dormir. Quando a história acabava, eu dizia para minha mãe: "Não quero dormir porque os monstros vão me pegar." Ela puxava a coberta sobre minha cabeça e sussurrava: "Agora, os monstros não podem te pegar." Há 2 dias eu sofri um acidente de carro. Agora tô deitado em uma cama de hospital. Minha mãe veio ler histórias para mim antes de dormir novamente. Ela terminou a história, mas agora sussurrou em meu ouvido: "Por favor, só diz que não quer dormir. Por favor." Eu podia ouvi-la chorando, mas não conseguia ver. Então, eu a vi puxar as cobertas sobre minha cabeça novamente, como quando eu era criança. Quando meus olhos se fecharam, finalmente consegui dormir. Toda menina precisa de uma mãe. Eu tinha 10 anos quando minha mãe desapareceu. Todas as manhãs, como um relógio, ela acordava de madrugada com os tênis amarrados e pronta para correr sua rotina de 5 quilômetros ao redor de nossa vizinhança. Meu pai me disse que na manhã em que isso aconteceu, havia neblina, tão nebuloso que você não conseguiria ver o fim do quarteirão. Ele tentou convencê-la a ficar, mas ela enlouqueceria se faltasse um dia. Então, ela foi, e ele deixou. A pior parte é que eles tinham brigado na noite anterior. Horas depois, um grupo de busca foi formado, mas mesmo aos 10 anos eu podia sentir que ela havia partido. Era como se eu soubesse que nunca mais a veria. Depois de alguns anos e sem muitas evidências que provassem o contrário, ou prisões, infelizmente, meu pai pediu para declará-la como morta. Realizamos um funeral e iniciamos o caminho da cura. Eu tinha 13 anos. Então, no meu aniversário de 15 anos, algo estranho começou a acontecer. Todas as noites, eu a ouvia cantando. A mesma música que ela cantava para mim na cama quando eu era uma criança agitada. No começo parecia distante, mas depois foi como se ela tivesse ficado mais confiante, e um dia percebi que estava tão perto que podia ouvir bem ao lado do meu travesseiro, como se ela estivesse deitada comigo. Mas isso não me assustou. Foi incrivelmente reconfortante, embora eu soubesse que estava maluca ou assombrada. Os anos se passaram e minha relação com a voz da minha mãe foi se aproximando, mesmo que isso só acontecesse na hora de dormir. Cantar transformou-se em conversas, conselhos e piadas. Ela parecia cansada e velha, mas eu sabia que era ela, e éramos tão parecidas. Foi tão emocionante que, correndo o risco de ser mandada para uma instituição para doentes mentais, confiei em meu pai e contei a ele o que estava acontecendo. Sua resposta era esperada. "É um mecanismo de enfrentamento, filha. Tá só na sua cabeça. Tente evitar as vozes." Estranhamente, quando fui para a cama naquela noite, não a ouvi. Tentei chamar por ela, mas sem sucesso.
E foi assim por mais uma semana. Fiquei deprimida, parei de comer. Meu pai percebeu que algo estava errado, mas parecia nervoso demais para tentar falar comigo sobre isso. Depois de cerca de 6 dias disso, fui para a cama, pronta para gritar para o vazio, quando ouvi um canto. Era a minha mãe. Ela estava de volta. Eu estava tão animada que estava praticamente gritando para as paredes. Perguntei onde ela estava e ela me disse que se meteu em encrencas por falar comigo e precisava ser punida. Encrenca? Com quem? De repente, seu tom era urgente. Querida, ela disse. Acho que o acordamos. Isso pode ser o fim da linha para mim. Fui instruída a pegar meu telefone e correr. Ele não aguenta saber que as pessoas que ele ama não devem amá-lo e elogiá-lo por tudo que ele faz. Não podemos saber do que ele é capaz. Afinal, como iremos amá-lo e elogiá-lo? Calcei meus tênis de corrida, coloquei meu celular no bolso e saí. Estava nebuloso, tão nebuloso que você mal conseguia ver o fim do quarteirão. A última coisa que me lembro é do meu pai colocando o pano na minha boca. O sótão não é tão ruim assim. Eu posso ficar com a minha mãe e as paredes são como corredores pelos quais podemos caminhar. Às vezes, vou arriscar uma piadinha e bater em uma das paredes para assustar a nova família do meu pai. Elas acham que é mal assombrada, mas provavelmente só suspeitam que os barulhos que a casa faz é porque é muito velha. Nenhuma delas questiona mais do que isso. E para o bem delas, eu espero que continue assim. Você quer ouvir uma piada? Toda piada tem uma punchline, sabe? É uma virada no final que torna tudo cômico. Eu só quero que você se imagine em seu leito de morte, cercado por seus entes queridos, enquanto seus olhos se fecham lentamente, enquanto os últimos resquícios de sua energia desaparecem. Um instante de sua amorosa família, em lágrimas, fica gravado em sua mente e alma enquanto você sente o aperto frio da morte reivindicar o que era dela por direito depois de tanto tempo. É como adormecer depois de um dia difícil, embalando você num abraço reconfortante, enquanto você lentamente mergulha no mundo em que passou quase um século. Agora, você consegue se lembrar da última vez que adormeceu? Você consegue identificar a hora exata e como exatamente você adormeceu? Você sabe que adormeceu quando acorda? Se você nunca vai acordar, como saberá quando adormeceu? E assim, você se imagina num limbo eterno, ou um paradoxo, onde você não sabe que está morto, porque nunca poderá acordar de verdade. Qual é exatamente a sensação? Você é um dos sortudos que teve uma vida plena, repleto de muitos momentos de felicidade, bem como da dor desesperadora de seus muitos arrependimentos. E aquela menina de 14 anos que teve sua vida arrancada impiedosamente dela, como o implacável aço frio da máquina inovadora que conectou famílias e entes queridos e permitiu que muitos experimentassem a beleza do mundo, colidindo com ela a 100 km por hora, por causa de sua decisão egoísta de entrar em seu veículo, embora tivesse bebido demais. Uma infinidade de experiências e decisões tiradas dela devido à decisão de outra pessoa em menos de um segundo. Ela nem se sentiu cair no asfalto áspero. A morte é um ser cruel, inevitável e implacável. Ela faz uma brincadeira conosco, humanos. Nós nos esforçamos para adquirir conhecimento e descobrir tudo o que acontece no mundo em que vivemos. Inovações que salvam vidas, como a forma que bactérias e vírus microscópicos se reproduzem e atingem pontos-chave em nosso sistema imunológico. Como podemos cultivar grandes quantidades de alimentos de forma eficiente para alimentar nossa crescente população. Injetamos uma quantidade incontável de horas de trabalho e recursos para melhorar e educar a raça humana. Mas não importa o que você faça, ou quão inteligente você seja, quando você finalmente se deita e dá seu último suspiro, quando você sente que o abraço da morte envolve sua própria essência, você não sabe o que está por vir. Essa
é a piada.